Liturgia do dia 3 de junho de 2023. Memória de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Primeira leitura. Leitura do livro dos Macabeus. Naqueles dias foram presos 7 irmãos com a mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis obrigar a comer carnes de porco, proibidas pela lei. Um deles tomou a palavra e falou assim: Que pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a antes de morrer do que violar as leis dos nossos pais. O rei, irritado, ordenou que aquecessem ao fogo sertãs e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua ao que primeiro falara, lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades das mãos e dos pés, na presença dos irmãos e da mãe. Mutilado de todos os seus membros, o rei mandou aproximá-lo do fogo, e vivo ainda assá-lo na sertã. Enquanto o cheiro da panela se espalhava ao longe, os outros com a mãe animavam-se a morrer corajosamente, dizendo: Deus, o Senhor nos vê, e na verdade Ele terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestação. Ele terá piedade dos seus servidores. Morto deste modo o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: Comes carne de porco ou preferes que o teu corpo seja torturado membro por membro? Prestes a dar o último suspiro, disse: Ó malvado, tu arrebata-nos a vida presente, mas o Rei do Universo há de ressuscitar-nos para a vida eterna, se morrermos fiéis às suas leis. Depois deste, torturaram o terceiro, o qual, mal lhe pediram a língua, deitou-a logo de fora e estendeu as mãos corajosamente. E disse, cheio de confiança: Do céu recebi estes membros, mas agora menosprezo-os por amor das leis de Deus. Mas espero recebê-los dele de novo um dia. O próprio rei e os que o rodeavam ficaram admirados com o heroísmo deste jovem, que nenhum caso fazia dos sofrimentos. Morto também este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto, o qual, prestes a expirar, disse: É uma felicidade perecer à mão dos homens com a esperança de que Deus nos ressuscitará, mas a tua ressurreição não será para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 18. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o gênero de calúnias contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje faremos uma liturgia comemorativa em memória de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Carlos Luanga e seus 21 companheiros ugandenses foram martirizados entre 1885 e 1886, por ordem do rei Mwanga. Tendo abraçado a fé, graças à pregação dos padres brancos, opuseram-se ao rei esclavagista e pederasta. Uns foram decapitados e outros queimados vivos. Foram canonizados por Paulo VI em 1964. Com relação à primeira leitura, perante a perseguição de Antíoco IV, que pretendia impor a cultura e a religião gregas em todo o reino, também em Jerusalém, o autor do segundo Macabeus apresenta o testemunho heróico dos seus irmãos perseguidos. Os Macabeus lutam para evitar a normalização política e religiosa, que vai contra a identidade e a liberdade do povo de Deus. Hoje escutamos a impressionante narrativa do martírio dos 7 irmãos e da sua mãe. Os mártires de Uganda, em nome da fé cristã e dos seus princípios morais, resistiram ao tirano Mwanga, pagando o seu atrevimento com a própria vida. No Evangelho, Mateus apresenta a Jesus como o novo Moisés, que promulga a nova lei. O reino de Deus está presente e atuante no mundo. A situação do homem tornado filho de Deus é nova. Há que viver de acordo com ela. Há que construir uma sociedade nova. Há que viver segundo o Espírito e não segundo a carne. O novo estilo de vida pessoal e coletivo, ser construtores de paz, misericordiosos, amigos da justiça, puros de coração, pobres em espírito, vai contra os princípios e hábitos do mundo. Por isso há que contar com o sofrimento e a perseguição, tal como aconteceu com Cristo. Mas Cristo diz-lhes: exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Ao canonizar os mártires que hoje celebramos, Paulo VI pronunciou estas palavras. Estes mártires africanos acrescentam ao álbum dos vencedores, chamado Martirológio, uma página, ao mesmo tempo trágica e grandiosa, verdadeiramente digna de figurar ao lado das célebres narrações da África antiga, as quais, neste tempo em que vivemos, julgávamos por causa da nossa pouca fé que nunca mais viriam a ter semelhante continuação. Estes mártires africanos dão, sem dúvida, início a uma nova era. Com efeito, a África, orvalhada com o sangue destes mártires, que são os primeiros desta nova era, e queira Deus que sejam os últimos, tão grande e precioso é o seu holocausto, a África renasce livre e resgatada. Nos mártires de Uganda realizou-se a palavra de Jesus: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. As novas comunidades cristãs no coração da África nascem marcadas pelo seu martírio. O seu sangue é semente de novas comunidades, que floresceram e continuarão a florescer em África, comunidades jovens, dinâmicas e evangelizadoras. Os mártires de Uganda são para nós um ícone vivo, são um desafio a construir com clareza e identidade a sociedade contemporânea. E como escreveu João Paulo II, a não deixar faltar a este mundo
o clarão da divina beleza que ilumine o caminho da existência humana. Como batizados, participamos no sacerdócio de Cristo, mas com Ele e como Ele, somos também vítimas do seu e do nosso sacerdócio. Saiamos então ao seu encontro fora do acampamento, suportando a sua humilhação. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Os mártires participam na oblação que Jesus Cristo faz de si mesmo, para a glória e alegria de Deus e para a redenção da humanidade. Com efeito, comenta Cipriano, o sacrifício de Cristo não pode permanecer isolado, não partilhável. O seu martírio é um apelo ao nosso martírio. São Paulo, ao escrever aos Romanos, diz-lhes: Exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos, isto é, vós mesmos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. São Carlos Luanga e companheiros mártires, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Carlos Luanga e companheiros, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa Igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.